Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 29 de novembro de 2020, o dia que o Senhor já concretizou, já estabeleceu, manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, hoje lendo a palavra do Senhor, como sempre, orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos. Uma maneira de nós pensarmos nas coisas de Deus e ao mesmo tempo, assim de maneira bem minuciosa, lendo a palavra do Senhor, pensando e andando, e falando sobre as coisas do Senhor, sobre o nosso dia, nossa família e tudo aquilo que nós estamos vivendo. Hoje, para muitos de nós, uma boa parte do Brasil, principalmente nas capitais, está acontecendo o segundo turno das eleições para afirmarmos ou reafirmarmos aqueles que estarão à frente da prefeitura nos próximos 4 anos, a partir de janeiro de 21. E a zeladoria para o município, a capacidade de cuidar da cidade, isso é um dado muito importante, porque é aquela pessoa que estará mais próxima da gente, dos nossos dias, nosso cotidiano, asfalto, rua, luz, calçada, e uma série de coisas. Então nós estaremos orando, eu já falei isso para você, mas vou repetir, porque eu estou jejuando desde o primeiro turno, muito antes do primeiro turno, estou jejuando e possivelmente, eu estou orando diante do Senhor, possivelmente eu vou continuar jejuando, porque, para dizer a verdade, nenhuma dessas duas pessoas, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, que eu gostaria que fossem eleitos, ou para vereador ou para prefeito, nenhuma das duas pessoas passaram, Para prefeito não passou para o segundo turno, e eu votei numa mulher, e para vereadora também não. Então, é isso que eu sempre falo para você. Como proceder um servo de Deus? Alguém que se coloca numa postura de intercessão, de oração, como a palavra do Senhor nos ordena e nos dirige, para orarmos por aquele lugar onde nós estamos, E o Senhor Deus, ele fala em Jeremias, naquele lugar geograficamente falando, Não é qualquer lugar, não é qualquer situação, mas é o lugar em que nós estamos nesse momento, nesse local, orando pela paz desse local, para que nós também possamos viver em paz, como Jeremias diz lá em Jeremias 29. Então, nós temos essa responsabilidade. Às vezes eu percebo que alguns que conhecem o Evangelho falam, não, mas não tem nada a ver comigo. Como não tem? Se eu fui colocado nesse lugar, como não tem? Se eu fui estabelecido, mas essas pessoas, mas o que Deus quer? O que significa a palavra de Deus quando ele fala que as pessoas foram colocadas por ele? É a resposta de Jesus para Pilatos. Será que Jesus, humanamente falando, como homem, que ele veio como homem, a Bíblia fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele estava passando pelas mesmas agruras, pelas mesmas situações e circunstâncias que todos os cidadãos lá na sua época estavam passando. Quando Pilatos o indaga e fala, você não me responde nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar ou para te matar? Eu tenho, em outras palavras, eu tenho autoridade para te absolver ou para te condenar? E Jesus é muito claro quando ele responde para Pilatos, você não teria nada se do Pai não viesse essa autoridade delegada. Então, quando eu, como servo de Deus, me coloco para orar, clamar pela minha cidade, pelo meu país, pela minha
pela minha geração, por tudo isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil, conflitos, guerra de narrativas, né, extremos, né? Você tem dois polos, ou você pertence a um ou você pertence ao outro. Se você pertence ao segundo, você vai virar inimigo do primeiro. Se você pertence ao primeiro, você vai virar inimigo do segundo. Então, e Deus? Qual é a vontade do Senhor nisso tudo? E Jesus, ele deixa isso muito bem claro em relação à sua relação com Pilatos, com Herodes e com os religiosos. Então nós devemos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 22, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Bom, olhos já entendemos que significa a maneira com que eu enxergo, a minha avaliação. Lá no Oriente Antigo, até mesmo antes de Jesus, e com certeza quando Jesus, como mestre, ele como rabino e como um escriba, ele fala a respeito disso, com certeza Jesus já tem domínio de toda a cultura da região, de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor, né? Então, naquela cultura tinha a figura, e até mesmo hoje ainda tem nas filosofias, nas seitas filosóficas orientais, aquela figura do terceiro olho, né? Que fica no meio da testa. Por quê? Porque é a figura do equilíbrio. Eu estou olhando com os olhos bons, né? Como a Bíblia fala para a gente olhar com os olhos bons, eu não estou discutindo aqui a filosofia, nada disso, mas o terceiro olho significava, ou significa, para esse tipo de linha de raciocínio, uma capacidade de enxergar com equilíbrio. Pegando esse sentimento, o que Jesus está falando? Que nós devemos aprender a avaliar a nossa circunvizinhança, aquilo que está acontecendo, com equilíbrio. A gente já viu lá na oração do Pai Nosso que olhar com equilíbrio é olhar sob o diapasão, sob a vontade de Deus. Não tem jeito, não tem outro recurso. Eu não tenho outra maneira de enxergar tudo que está ao meu redor se não for com os olhos de Deus. Para eu enxergar com os olhos de Deus, é aquilo que fala em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra do Senhor é essa lente. É essa lente que eu me proponho a colocar. É esse óculos que eu me proponho a colocar. Porque senão eu vou inevitavelmente enxergar com a minha humanidade, e a minha humanidade é fraca, ela é tendenciosa, ela é traumática por aquilo que eu já vivi, haja visto que a gente leu lá, né, na palavra do Senhor, sobre o que aconteceu com o povo, os 10 espias, que enxergaram uma situação que não era com os olhos de Deus. E por causa disso, todo o povo, mais de 3.600.000 pessoas, padeceram no deserto. E alguém poderia olhar aquilo, como alguns ainda de maneira ignorante olham até hoje e falam: mas o povo, né? O povo foi um povo de deserto. Não, Deus não cria um povo de deserto. Deus cria um povo de terra prometida. Então, por que o povo morreu no deserto? Porque exatamente o povo não conseguiu filtrar o seu íntimo, o seu coração, a sua baixa autoimagem, a sua baixa autoestima. O povo não conseguiu. É uma questão de espelho. O povo se enxergou com as suas agruras, com as suas tristezas, com as suas angústias, com os seus traumas. E isso foi tão sério que a maior, vamos dizer, aquilo que eu já falei, né? Foi a maior mortandade que houve produzida pelo próprio povo.
não foi a Segunda Guerra Mundial, não foram as guerras dos cruzados, não foram as várias centenas de invasões dos circunvizinhos ali, dos árabes, dos persas, não. Foi esse momento. Por quê? Porque o povo não quis enxergar a terra prometida com o mesmo óculos que o Senhor estava enxergando. Então, em primeiro lugar, lâmpada para os meus olhos é a tua palavra. Por quê? Porque eu preciso aprender a me enxergar. Em segundo lugar, né? A palavra do Senhor fala, eu não vou ler porque não vai dar tempo. 1 Samuel 16:7 é quando Samuel vai até a casa de Jessé e o Senhor ordena que Samuel vá à casa de Jessé para que Samuel unja um rei no lugar de Saul. E Jessé tem 7 filhos maravilhosos, vigorosos, né? Filhos que uma parte deles já estavam até no exército de Saul, ou seja, reunia todas as condições biotipo, né? Porque a Bíblia fala que eram homens mais fortes, mais capazes, mais maduros, né? Os filhos de Jessé, e passam todos os filhos de Jessé pelos olhos de Samuel, e Samuel fica falando, agora é esse. E Deus fala o quê? Ô Samuel, você enxerga o estereótipo, você enxerga aquilo que a tua compreensão, aquilo que o teu juízo de valor acha que é correto, mas eu olho o coração. Então, em primeiro lugar, eu preciso ver como eu me enxergo na figura dos espias do deserto lá, né? Dos espias que foram espiar a terra prometida. Segundo lugar, eu preciso entender como eu enxergo aqueles que estão ao meu redor. Fazendo alusão à palavra do Senhor, já no Novo Testamento, quando Jesus fala para os discípulos, olha, vocês precisam se abster do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Por quê? Jesus está falando, vocês precisam criar um filtro. É por isso que eu falo sempre para vocês que eu não sou muito dessa linha que, por exemplo, eu vejo por aí, principalmente nas redes sociais, de homens e mulheres de Deus falando, eu não vou assistir tal lugar, eu vou tirar tal canal da minha televisão. Para mim que sou pai, que estou ensinando, como eu estou ensinando você, eu não acho isso muito saudável. Por quê? Porque isso pode me levar a um perigo que é o seguinte, essa televisão, esse canal é ruim, eu vou excluir. Aquele canal é melhor. E para dizer a verdade, tanto um canal como o outro canal são, espiritualmente falando, como diz, né, C.R. Lewis, né, são filhos de Adão, ou seja, tem seus pontos favoráveis e tem os seus pontos desfavoráveis. O que eu preciso aprender é criar um filtro, que é o mais difícil. É como eu agora vou votar daqui a pouco. Eu preciso aprender a criar um filtro. Senhor, qual é o filtro? Senhor, como o Senhor deseja que essa cidade seja conduzida a partir de agora? É essa a questão. Eva, concordo, temos que ensinar. Então, é verdade, Eva. Porque você, por exemplo, você é avó, junto com o Carlos, né? Vocês são avós, vocês são pais, vocês são servos de Deus, vocês são intercessores. Pura e simplesmente fazer aquilo que nossos irmãos tão queridos, tão maravilhosos, né? Que oraram por essa terra e ajoelharam por essa terra e ajoelham até hoje, dia e noite, pela salvação do nosso país. Mas em gerações anteriores, os nossos irmãos falavam assim, não assista televisão, não vista tal roupa, não vá em tal lugar. A intenção era maravilhosa.
Ninguém aqui está falando porque ninguém viveu aquilo que eles viveram, né? Perseguição, apedrejamento, chacota, zombaria. Então, ninguém aqui está falando, está recriminando, mas que essa atitude trouxe resultados. Por causa deles, não. Por causa da nossa concupiscência mesmo, por causa da nossa vã maneira de ser, como diz a Bíblia. Então, pessoas que, entre aspas, obedeceram e seguiram essa linha, não conseguiram suportar sua geração, e a segunda geração virou uma geração completamente arredia à palavra de Deus, como se a palavra de Deus falasse para se abster. E nunca a palavra de Deus falou isso. Nunca. Em nenhum momento. Paulo ainda fala, se vocês tiverem que comer carne, alguma coisa consagrada, não fica perguntando, come e pronto, consagra ao Senhor. Por que ele fala assim? Porque já havia naquela época, porque a religião sempre existiu. Já havia naquela época o cuidado de alguns para falar, não faça isso, não coma aquilo, não beba daquilo outro, não fale tal palavra. Não, isso não é correto. Por quê? Porque isso vai nos levar a uma aferição de que aquilo é ruim e isso aqui é bom. E é exatamente o que Deus faz quando ele baixa aquele lençol, aquele tapete, com animais aos olhos judaicos imundos. E Deus fala, eu brinco com o pessoal e falo assim, ó, é o primeiro churrasquinho na laje, né, que teve na história. Então, o Senhor, porque claro que Pedro estava num lugar mais alto para poder buscar ao Senhor, ele estava em meditação com Deus, e aí abaixa aquele lençol, aquele tapete com aqueles animais imundos aos olhos judaicos. E Pedro falou, como que eu vou comer alguma coisa que é imunda? Aí Deus fala, como que você chama de imundo aquilo que eu estou colocando na tua mão? Ué, ô Pedro, que é isso? Você entendeu? Por quê? Porque a gente corre esse risco. Nós somos seres como aquele... Esqueci agora. Bom, mas daqui a pouco eu lembro. Mas a gente ou vai para um extremo ou vai para o outro. E isso não é do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser equilibrado. O Espírito Santo nos ensina a enxergar com olhos espirituais. Então, primeiro, como eu me enxergo. Segundo, como eu enxergo aqueles que estão ao meu redor. E em terceiro e último lugar, eu vou ler Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Apocalipse. Movimento pendular, lembrei. Movimento pendular é quando você... a gente ouve de vez em quando as pessoas falarem, quando eu estou no lado, aí eu vou completamente para o outro lado. Então eu sempre vou viver o extremo, né? Eu saio do extremo e vou para o outro extremo, que é o que acontece, por exemplo, na política. Na política você percebe durante a história, né? Você tem um movimento de esquerda que vai até esse pessoal dito chamado de esquerda, assume o poder. Aí não prevalece, não permanece. Por quê? Porque não tem como. Se de maneira romântica a esquerda é maravilhosa, de maneira prática, capitalista, globalizada não é, porque tem os seus conflitos. E aí sai da esquerda e vai direto para o outro lugar, né? Para o outro lado do pêndulo, né? E aí vai para um governo mais de direita, mais conservador. É bom ser conservador? Com certeza. Mas precisa tomar cuidado para não ir para o outro lado. Né? De um lado, você tem um comunismo tacão, né? de ditatorial, né? E do outro você tem o fascismo. Então você nenhum outro extremo, nem um primeiro extremo, nem um segundo extremo. Mas o equilíbrio é que faz a diferença. Então Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Mas é mais difícil, viu? A gente como pai, é mais difícil.
a gente ensinar os nossos filhos a terem filtros. Porque é mais fácil você carimbar. Quando a gente é mais jovem, até tem um ditado popular, né? Quando eu era jovem, eu decidia mais fácil. Agora que eu estou velho, eu demoro mais para decidir. Por quê? Porque agora eu aprendi que não é bem, nem nada é tão ruim, nem nada é tão bom, a não ser as coisas que vêm de Deus. Então eu preciso, em primeiro lugar, aprender a enxergar com os olhos de Deus aquilo que é de Deus, porque a verdade de Deus, ela é absoluta, ela não tem validade. A Eva está falando, é difícil mesmo, é difícil. Porque a gente começa, né? Por exemplo, as minhas filhas, quando a gente fala essa coisa de gênero, dessa cultura, né, que eu chamo de cosmocracia, ou bem você pertence à atmosfera da cosmocracia, ou então você não deve nem falar a tua opinião, porque senão você vai estar mexendo com todo mundo, que é o que está acontecendo. Isso se chama cosmocracia. É uma atmosfera que, ou bem, você lê aquela cartilha, você enxerga porque está todo mundo enxergando aquilo, ou então você não faz parte de nada. Você será naturalmente excluído de tudo, que é o que está acontecendo conosco como igreja, como servos de Deus, né? E isso está acontecendo já. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Que é exatamente, eu chamaria de síndrome de Laodiceia, né? Por quê? Porque é o que a igreja vive hoje. Meu, quando você olha pastores que são, textualmente falando, ou progressistas, ou liberais, e defendem, e levantam bandeiras, e fala contra o outro pastor, por uma questão política, aí você fala, meu Deus. E tem um povo ali ao redor. Esses pastores deveriam se autodeclarar incapazes de serem. Não digo pastor porque a unção não é retirada, né? Haja visto que o diabo está até os dias de hoje porque Deus, né, colocou uma capacidade no diabo e só vai tirar lá no juízo final, lá no trono branco. Então, não vou dizer da figura do pastor, mas como líder, ele precisaria pensar nos seus valores, porque ele está realmente lendo na cartilha dessa atmosfera cosmocrática. Apocalipse 3, versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, aí Jesus falando, né? Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, aí eu tenho que recorrer ao tesouro celestial. Lembra daquilo que a gente já falou? Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui é uma história parabólica maravilhosa. Não dá tempo da gente conversar, mas é aquilo que Jesus diz através do apóstolo João. Recomendo que compres colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E para terminar, né, Lucas capítulo 4,
versículo 17. Lucas, capítulo 4, versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista. Então presta atenção, aqui não é uma ressurreição, aqui não é uma nova criação. Aqui é restauração. Por quê? Porque a gente já está enxergando. Restaurar, o trabalho da restauração, o trabalho de quem pratica a profissão de restauro, é muito mais difícil, às vezes até de quem pinta, de quem esculpe. Por quê? Porque restaurar não é fácil. Porque você parte de uma coisa que já está ali, mas que não é a origem, não é original. Então eu tenho que tirar aquela camada que foi colocada e sublinhar, colocar em evidência aquilo que é a origem, aquilo que é realmente a arte de fato. Então diz aqui, a restauração da vista aos cegos, que somos nós. Então o Senhor Jesus veio para exatamente restaurar a nossa visão e derramar desse colírio celestial, para que nós possamos enxergar a sua verdadeira vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável e com certeza nunca vai acrescentar dores, nem para mim, nem para aqueles que estão ao meu redor. Amém? Glória a Deus, tanta coisa para falar, mas a gente vai andando, vai orando, vai lendo e vai pensando em nome de Jesus. É difícil, é muito difícil. É por isso que para nós que cremos no ministério do Espírito Santo, cremos no ministério, mas não é de boca não, é de viver, né? Porque tem uns aí que colocam até na igreja, né? Até no estatuto da igreja e limitam o Espírito Santo. Isso aí, para mim, é uma aberração, né? Teológica, mas cada um é cada um. Então, nós que cremos, faz completa diferença nessa hora. Porque é quando você começa a clamar. E quando você começa com a tua experiência com o Senhor começa a te mostrar aquele ambiente, não com os meus olhos, não com a minha cultura, não com a intriga da minha geração, não com a vingança nos meus sentimentos, mas a enxergar com os olhos, com a lente e com a mente de Cristo. Porque a palavra do Senhor diz assim, para terminar: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Então nós temos a mente de Cristo exatamente para isso. Vamos orar, 4h30 tem mais. Hoje é domingo, então tem 4h30 de novo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, te agradeço. Derrama-te sobre nós, nossas vidas, nossas casas, familiares, queridos, nossos lares. Abençoa, toca, visita. Senhor, em nome de Jesus, visita os nossos órgãos, os nossos músculos. Visita, Senhor, em nome de Jesus, os teus servos que estão padecendo, estão com dores, em tratamento. Traz da tua saúde, traz o teu bem-estar, derrama-te com a tua cura, olhos, ouvidos, corpos, juntas, coração, veias, artérias, recebam a cura, recebam a saúde, recebam o mover de vida em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo o louvor, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Daqui a pouco, 4h30, estou de volta. Espero você. Um beijo para todos aí. Vocês aí do Facebook.